Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Lar. Então quero agradecer mais uma vez a vocês que estão nos acompanhando na noite de hoje. Vamos então fazer a nossa prece de abertura do nosso programa de hoje, agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais que estão presentes conosco em mais este dia e mais esta leitura do Evangelho. Pedindo a Deus e a Jesus que envolvam o nosso lar com muito amor e muita luz, para que possamos receber tudo aquilo que estivermos precisando, seja de ordem física ou de ordem espiritual, e que esses amigos queridos estejam presentes durante todo esse Evangelho. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, vamos a mais uma leitura de hoje. Ainda estamos no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, agora o item 9, Instruções dos Espíritos, a Nova Era, uma mensagem de um espírito israelita em 1861. Então diz lá: Deus é único e Moisés é o espírito que Deus enviou em missão para que ele fosse conhecido não só pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento do qual Deus se serviu para fazer a sua revelação, por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes deste povo serviram para abrir os olhos dos homens e fazer cair o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziram-lhe o sentido, porque colocados em ação em toda a sua pureza, não teriam sido então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixariam de ser o brilhante frontispício da obra, o farol que haveria de clarear a estrada que a humanidade deveria percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado evolutivo em que se encontravam os povos chamados à regeneração. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de suas almas, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus sem holocaustos e sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria, e mesmo em relação às artes e às ciências, estava muito atrasada em moralidade, e não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Era preciso uma representação semimaterial, tal qual oferecia a religião hebraica à época. Foi assim que os holocaustos falavam aos sentidos, enquanto as palavras de Deus lhes falavam ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos. Moral que deve fazer fulgurar em todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a qual a natureza está sujeita e que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem fazer desenvolver-se para cumprir o progresso que está na lei de Deus. Elas devem seguir a mesma estrada que as ideias de liberdade, suas precursoras. Mas não se pode crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas precisam, para chegar à maturidade, de agitações e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se ligarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e lhes abrirá a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Por isso que nós dizemos sempre que o Espiritismo é a terceira revelação de Deus, porque Moisés, como diz aqui o texto, abriu os caminhos, abriu toda essa necessidade que os povos tinham, e até hoje nós temos, de entender os primeiros mandamentos da lei de Deus. Cristo veio depois para fazer cumprir a lei de Deus de uma forma mais suave, sem aquele temor, sem aquele terror que muitas vezes a gente vê nas palavras de Moisés. E o Espiritismo vem complementar aquilo que Jesus veio nos trazer,
trazer explicações lógicas e plausíveis sobre tudo aquilo que Jesus deixou, entre aspas, por entender através de suas parábolas. Mas é claro que a lei mosaica, através dos 10 mandamentos, tudo aquilo que Jesus trouxe para a gente, através dos seus ensinamentos, esses permanecem sempre. O Espiritismo vem apenas nos trazer uma nova luz, um novo entendimento sobre tudo aquilo que esses companheiros queridos trouxeram antes do Espiritismo. Então, quando a gente ler o Evangelho, quando a gente ler os ensinamentos espíritas, que a gente tenha sempre em mente que nada está sendo modificado. Ao contrário, está sendo cumprido de uma forma, com outro olhar, com outro ponto de vista, a lei de Moisés, a lei de Jesus, as leis de Deus. Então, essa é a leitura do nosso Evangelho da noite de hoje. A gente vai fazer agora as vibrações pelos animais, então convido a todos para nos acompanhar nesse momento. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a vocês que nos acompanharam em mais este programa Evangelho no Lar. Grande abraço, pessoal. Obrigado pela noite de hoje. Até a próxima, se Deus quiser.